Olá, tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que verei fome sobre a terra, de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Dons Espirituais. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Em especial, o que Paulo escreveu à igreja de Corinto sobre esse assunto? A Bíblia nos apresenta a igreja de Deus visível nos últimos dias. Apocalipse 12, verso 17 diz: Que igreja é essa igreja que eu consigo identificar? Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus nós sabemos, estão na Bíblia. Êxodo, capítulo 20. O que é o testemunho de Jesus? O mesmo Apocalipse explica, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A ação do Espírito Santo que concede o dom de profecia é o testemunho de Jesus. É como se o profeta trouxesse ali um testemunho real, se Jesus estivesse ao lado dele e ele ali redigindo a fala de Jesus. Então, a igreja visível, no tempo do fim, em nossos dias, ela guarda os 10 mandamentos que estão na Bíblia e ela tem também um dom profético que se destaca naquela igreja. Então, identifique a igreja visível. Mas Deus também tem a igreja invisível. Pessoas que estão em diferentes denominações e são fiéis ao conhecimento que elas têm. Deus quer que elas permaneçam lá? Não. Apocalipse de novo, 18:4 diz assim, ó, retirai-vos dela, povo meu. Então, João 10, o mesmo escritor do Apocalipse diz, aí coloca ali as palavras de Jesus, né? Ainda tem outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A igreja visível e a igreja invisível formam a igreja de Deus. Essa igreja é capacitada para o serviço através dos dons espirituais, que são concedidos pelo Espírito Santo. A igreja é identificada como corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Aí ele vem listando ali os dons espirituais que são concedidos à igreja, para ela servir. Ele, Cristo, falando sobre Cristo, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a comparação que Paulo faz é que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja, para preparar pessoas para a segunda vinda de Cristo, recebe dons espirituais. Qual é o objetivo da igreja cristã? Preparar pessoas para a segunda vinda. Como que ela consegue fazer isso? É muito difícil. Ela recebe dons espirituais diversos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Há pessoas que não têm toda a informação sobre os dons espirituais. Há pessoas que ensinam que se você não receber o dom de línguas, você não foi batizado pelo Espírito Santo. O que está faltando a essa pessoa? Informação. Por quê? 1 Coríntios 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito dá o dom que ele quiser, para a pessoa que ele quiser, o tempo que ele quiser. Ele tem vontade. Então, não precisa ser especificamente um dom.
pode ser qualquer dom que é concedido pelo Espírito Santo. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Então, não. A resposta é não. A diversidade faz com que a igreja consiga atuar em diferentes frentes para preparar pessoas para a segunda vinda. Efésios capítulo 4, o mesmo autor de Coríntios, Paulo, ele diz: para que os dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para, e ele vai listar para que são os dons. A ideia do aperfeiçoar aí é equipar, equipar os santos, equipar a igreja para o serviço. Aí ele continua, ó, para o quê? Desempenho do seu serviço. Para mais o quê? Edificação do corpo de Cristo. Então, servir em diferentes áreas, a igreja ser forte, mais o quê? Para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela armadilha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, para eu não ser enganado por qualquer discurso que apareça dentro da igreja ou fora da igreja, não seja como um menino que é levado por outras pessoas, ele vai conceder à igreja dons para que ela se torne forte. E aí, dessa forma, ela deixa de ser menino e amadurece espiritualmente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Os dons promovem a unidade da fé, para que todos estejam alimentados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, é possível unidade em meio à diversidade, assim como um corpo. Diferentes órgãos com diferentes funções formam um único corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele, o cabeça da igreja, quer também que muitos membros estejam unidos num só corpo, onde Cristo é a cabeça. Deus quer que nós enfatizemos a cooperação, não a competição. Então, olhemos para as atividades religiosas que nós participamos. Elas enfatizam a cooperação, vontade de Deus, ou a competição, que não é a vontade de Deus. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Percebeu? Cooperação, não competição. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um é honrado, com ele todos se regozijam. Então, cooperação. Mas Paulo diz que, em meio aos dons espirituais, nós não podemos esquecer um caminho mais excelente. Usar os dons que nos são concedidos para o serviço, não para a exaltação própria. Devemos pensar no próximo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Recebi o dom de línguas, o dom de falar outro idioma sem ter nem mesmo estudado sobre aquilo. Mas é preciso falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo pode me conceder a capacidade de falar outro idioma naquele momento. Se eu não tiver amor e fizer aquilo para me engrandecer, não teve nenhum valor. Eu devo ter amor por aquela pessoa que vai receber a mensagem de Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Eu escolhi por Deus para ser um profeta, mas estou usando aquilo para me engrandecer, me promover. Não alcançou o objetivo. Eu devo ter amor. Entender que eu sou apenas um instrumento para transmitir a palavra de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Agora vamos falar especificamente de dois dons. Em meio a vários dons, vamos falar sobre o dom de línguas e o dom de profecia. O que é o dom de línguas na Bíblia? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, idioma. Isso é dom de línguas na Bíblia. Quando os anjos se comunicaram com Ló, eles se comunicaram e foi possível os anjos entenderem a Ló e Ló entender os anjos. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Então, quando alguém disser assim: você não está entendendo o que eu estou falando, porque só os anjos entendem. Quando os anjos se comunicaram com os homens e os homens se comunicaram com os anjos, todos entenderam. Exemplo, Gênesis 19. Assim vós que com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, para que o dom de línguas? Para que a igreja consiga falar sobre as grandezas de Deus. Não é para a exaltação própria. Agora vamos falar sobre o dom de profecia. 1 Coríntios 14, Paulo escreve: Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Edificar, exortar e consolar. Como eu identifico se é um profeta verdadeiro? Algumas características que a própria Bíblia nos apresenta. O profeta ou a profetisa verdadeira, as suas profecias se cumprem. É o mínimo, né? Ele não faz as pessoas se afastarem do Senhor, não afasta do Senhor. O exemplo de Deuteronômio 13 é: o profeta profetizou, aconteceu, aí o mesmo profeta chega e diz: vamos ali adorar outros que não a Deus. Então, lá diz: não siga, esse é um falso profeta. Então, profeta verdadeiro, profecia se cumpre, não afasta do Senhor. 1 João 4 diz que o profeta verdadeiro aceita a encarnação de Cristo. Quem estava aqui era Deus conosco. Nasceu da Virgem Maria. Ele aceita isso? Característica de um profeta verdadeiro. Quarta característica que listamos, ele aceita a lei de Deus. Mateus 7 mostra ali pessoas que profetizam, expulsam demônios e fazem milagres. Religiosos que fazem isso em nome de Jesus, mas Jesus não os conhece, porque eles não seguem a lei de Deus, os 10 mandamentos. Lá diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de, muitos naquele dia hão de dizer, acho que ali deveria estar no plural, né? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Percebeu? São religiosos, são cristãos, chamam Jesus de Senhor. Resposta de Jesus: eu lhes direi explicitamente: nunca
vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é a palavrinha grega anomia. Nomia é lei, põe o prefixo a na frente, fica sem lei. Profeta falso é aquele que não quer a lei de Deus. É o fora da lei. Fora da lei. Então, é possível identificar profeta verdadeiro e profeta falso. O Apocalipse também nos apresenta que no tempo do fim, a igreja remanescente, que permaneceu guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus, ela tem uma característica. Além de guardar os mandamentos, como nós já mencionamos, ela tem a manifestação do dom profético em meio a essa igreja. Amós 3,7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O profeta ele tem acesso a um conteúdo de Deus e tem a missão de transmiti-lo aos seus filhos. Não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. 1 Tessalonicenses, Paulo, novamente, ele escreve: Não desprezeis as profecias. Então, vamos recapitular. Como identifica um profeta verdadeiro? Suas profecias se cumprem. Mas as profecias se cumprirem, agora ele está me levando a afastar do Senhor. É falso, não vai. O profeta verdadeiro também aceita a encarnação de Cristo. O profeta recebeu um sonho de Deus, uma visão de Deus. E isso não corresponde com o assim diz o Senhor. É de Deus? Não é, não faz sentido. Deus enviou uma carta, a Bíblia, deu aos profetas bíblicos sonhos e visões, eles escreveram. Agora o profeta está dizendo que está recebendo de Deus um conteúdo diferente da palavra de Deus? Não, não faz nenhum sentido. A origem é a mesma, não haverá contradição. Se há contradição, não é um profeta verdadeiro. Vamos pegar um exemplo? A lei de Deus diz que o dia de guarda, o dia santo, abençoado de descanso, é o sábado, o sétimo dia. O profeta então chega e diz: não, mudou, agora é outro dia. Ele não preencheu as características de um profeta verdadeiro. Não, sim. Deus hoje nos convida a agradecer pelo dom espiritual que recebemos e que usemos a cada um desses dons para preparar pessoas para a segunda vinda de Cristo. Esse é o meu desejo, que seja o seu desejo também. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra, pelos dons espirituais. Nos ajude, nos dê sabedoria. Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades e preparar a nós e outros para a vinda do Senhor que se aproxima. Em nome de Jesus. Amém.